Olá, muito bom dia para você, muito obrigado por acompanhar a programação da TV Paranaíba, que neste domingo estamos começando mais um Política Cruzada. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos, ambos que repercutiram ao longo desta semana que passou. Um deles foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do novo Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. É um dinheiro que as prefeituras usam para custear as despesas com a educação básica no Brasil. Os estados também usam desse recurso. Esse Fundeb ia acabar em 2020, até o final deste ano, porque a lei que foi a criação do Fundeb, isso em 2006, estabelecia um prazo de 14 anos para que ele funcionasse aqui no Brasil. Agora, com a aprovação na Câmara dos Deputados e, se de fato for aprovado lá no Senado Federal também, esse Fundeb passa a ser permanente na nossa Constituição e não vai ter mais um tempo para acabar. No Senado Federal, o projeto já foi enviado, já tem relator, é o senador Flávio Arnes, do Paraná. Ele ficará responsável pelo relatório no Senado Federal e lá também ele vai precisar ser aprovado em 2 turnos, com maioria absoluta dos senadores. Daqui a pouco também, aqui no Política Cruzada, nós vamos falar sobre a escalada de autoritarismo e desrespeito com o cidadão que vem acontecendo nos últimos dias. Fiscais que estão cumprindo a lei e fazendo o seu papel em apurar e fiscalizar pessoas que descumprem as normas e as medidas de segurança pelo país, estão sendo desrespeitados. Tivemos um episódio no Rio de Janeiro há aproximadamente 2 semanas, em que uma engenheira química desrespeitou um supervisor da fiscalização no estado do Rio de Janeiro. E mais recentemente, há exatos 8 dias, no domingo passado, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo fez coisa semelhante na cidade do litoral paulista. Bom, nessa primeira parte, então, o nosso assunto é o Fundeb. E aqui comigo, no nosso estúdio, eu estou recebendo Célia Tavares, ela é pedagoga, foi assessora pedagógica da Prefeitura de Uberlândia por 8 anos e também secretária municipal de Educação. Conhece como ninguém esse Fundeb complexo. Bom dia, Célia, muito obrigado pela sua presença. Bom, a Célia vai ficar aqui no estúdio porque a gente tem muita coisa para tratar desse Fundeb. Foi o próprio deputado Rodrigo Maia, Célia, classificou como uma votação histórica no Congresso Nacional. Ele até se emocionou porque teve a maioria, 499 votos, salvo engano. Quer dizer, chamou muita atenção porque foi alvo de muita polêmica no decorrer dos últimos dias, com cabo de guerra com o governo federal. E a Célia está aqui porque ela conhece muito do programa, conhece do Fundeb, a experiência, deu aula disso, foi professora, né, Célia, há muitos anos. E ela vai explicar para a gente como que funciona esse programa, quais os impactos disso. Mas antes, para você entender exatamente do que a gente está falando, o que é o Fundeb, o que trata o Fundeb, como que ele funciona, nós vamos chamar agora a repórter Ellen Vilela, que ela preparou um material para a gente para explicar direitinho como funciona o Fundeb. O Fundeb foi criado em 2006 e é formado pelos recursos enviados pelos estados e municípios e uma complementação do governo federal. A composição do fundo é feita com 20% da arrecadação do Fundo de Participação dos Estados e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, cobrado na venda de produtos, o IPI, que é o Imposto das Indústrias proporcional às exportações, o ITCD, cobrado em doações e heranças, o conhecido IPVA e metade do ITR, Imposto sobre Propriedade Rural. Além disso, desde 2010, o governo completa o Fundeb com 10% do total dos recursos. A distribuição do dinheiro é automática e realizada com base no número de alunos da educação básica, de acordo com o censo escolar. Os municípios devem utilizar os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e no ensino médio, sendo mínimo de 60% para pagamento de salários dos professores e o restante para manutenção e desenvolvimento da educação básica pública.
Ok, muito obrigado, Ellen. Pois é, e a Câmara dos Deputados, como nós dissemos, aprovou, portanto, uma alteração no que eles chamaram de novo Fundeb. A repórter Adriana Bernardes acompanhou também as movimentações lá em Brasília e traz agora para a gente as mudanças que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Hoje, o fundo é financiado por 10% de recursos da União. O texto aprovado na terça prevê que essa quantia aumente gradualmente, sendo 12% do Fundeb em 2021 e progressivamente até 23% em 2026. O texto também prevê que cerca de 5 pontos percentuais da participação da União sejam destinados para as creches que atendem crianças de 0 a 5 anos. Outra alteração foi na parcela destinada a pagar salários de professores. Hoje, corresponde a 60% do Fundeb e agora será de 70%, com a diferença de que outros profissionais da educação também poderão ser pagos com esses recursos e não apenas os professores. Outros 15% do fundo serão destinados exclusivamente para investimentos. A Câmara também criou um índice de padrões mínimos de qualidade para as escolas públicas ao longo dos anos, chamado Custo Aluno Qualidade. Este é um parâmetro de financiamento educacional que define qual será o investimento por aluno para garantir a qualidade na educação. Tá, então, muito obrigado, Adriana. As mudanças do Fundeb. Bom, e lá na Câmara dos Deputados, a relatora desse novo Fundeb foi a deputada federal Dorinha Rezende, do Democratas do Tocantins. A professora Dorinha, que vai falar para a gente agora os pontos principais dessa mudança, o que ela priorizou nesse tão polêmico relatório do novo Fundeb. Olá, eu sou a deputada federal, professora Dorinha, e quero de maneira muito especial cumprimentar o povo de Uberlândia e em especial os telespectadores da TV Paranaíba. Caixeta, é um prazer falar com vocês sobre educação, sobre o novo texto do Fundeb. E é importante que todo mundo compreenda o que é isso, Fundeb, que a gente que lida com educação, nós já sabemos muito bem o quanto é importante e o que significa o Fundeb para a educação. Mas o Fundeb não é importante só para nós que lidamos com a educação, ele é importante para o Brasil. Quais são os avanços? Principalmente, eu sempre começo com um exemplo de Minas Gerais. Durante toda a vigência do Fundeb, desse fundo de financiamento, que é responsável por 20% do financiamento dos recursos da educação, a União complementa, ou seja, ela coloca uma parte, dentro do 90% vem de estados e de municípios, e a União põe 10%. Esses 10% da União sempre foram para certos estados do Nordeste e 2 da região Norte. Esse novo texto, a proposta que nós votamos, em que eu sou relatora, propõe um Fundeb diferente. Com a maior participação da União, nós vamos chegar a 23%, então vamos mais do que dobrar. Mas tem um ponto muito importante para a igualdade e a diminuição das situações federativas. Por exemplo, Minas Gerais nunca recebeu complementação. Por quê? O modelo atual do Fundeb diz que os estados, então olha só a figura geral, estado, que não atingirem o mínimo definido nacionalmente pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, receberiam ajuda, ou se receberiam uma complementação. Como o dinheiro é pouco, isso nunca passou dos 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. Na proposta votada pela Câmara, nós asseguramos que serão olhados os municípios mais pobres do país, que mais precisam de ajuda. Então, nós vamos ter mais dinheiro, mas queremos chegar a outros municípios. E, logicamente, Minas Gerais tem muitos municípios que se encaixam nesse perfil. Municípios que são pobres, que precisam de ajuda, que têm direito a receber complementação e nunca haviam recebido. À medida que o dinheiro for crescendo, que vai ser gradativo, esse recurso chegará para vários municípios de Minas Gerais. E assim como Minas, o meu estado, Tocantins, que também nunca recebeu complementação, o estado de Goiás, nós queremos mais Brasil e menos Brasília. Isso quer dizer o quê? O próprio presidente Bolsonaro falou isso muitas vezes, né? Que o dinheiro não precisa ficar concentrado em Brasília, ele tem que chegar na ponta, ele tem que ser distribuído para os municípios mais pobres e vulneráveis. 70% dos recursos para a remuneração dos profissionais e trabalhadores da educação são importantes, precisam ser valorizados e nós queremos assegurar uma melhor remuneração.
Por outro lado, também a PEC registra 15% para investimento de capital, para melhoria, para construção de novos espaços nas escolas, compra de equipamentos. Vivemos hoje uma situação na pandemia que mostra o quanto nós precisamos ter equipamentos na área tecnológica, ter um bom acesso à internet, as escolas com bons laboratórios, com biblioteca, enfim, com um bom investimento na estrutura física. O novo Fundeb quer ser mais transparente também. Então, mecanismos de fiscalização, de acompanhamento e monitoramento foram inseridos nesse texto. Esse novo texto do Fundeb foi votado na Câmara já em 2 turnos, está no Senado e deve ser votado brevemente, no máximo na primeira semana de agosto, porque nós queremos e precisamos de dinheiro novo já em 2021. Esse é um novo texto e ele foi aprovado pela imensa maioria da Câmara dos Deputados. Compromisso com a educação, acreditando que é na esperança de uma educação cada dia melhor que nós vamos ter um país que seja mais justo. Também um dos pontos do texto, para finalizar, nós colocamos uma parte para reduzir a desigualdade, porque tem municípios brasileiros que têm 30, 40 mil por aluno, outros que têm R$2.000. As pessoas não podem ter a sorte ou o azar de ter nascido em uma ou outra cidade. Então, parte do dinheiro será para igualar e parte do dinheiro será para incentivar as melhorias dos resultados, a qualidade, a aprendizagem. Nós queremos garantir que as crianças que cheguem à nossa escola, elas possam ter o seu direito de aprender garantido. Esse é o novo Fundeb, que é mais justo, mais igualitário, mas acima de tudo, contou com a participação de milhares de estudantes, professores, deputados, pedindo pela aprovação desse texto, que foi muito bem conduzida a sessão e todo o processo de negociação pelo nosso presidente Rodrigo Maia. Então, por um fundo mais justo, dinheiro garantido para a educação e a possibilidade de que, pela esperança, o Brasil possa ter uma educação a cada dia melhor, respeitando as diversidades, mas enfrentando as desigualdades. Muito obrigada, Cacheda. Foi um prazer conversar com o povo de Minas Gerais, com a Uberlândia e, acima de tudo, através da Rede Paranaíba, poder falar um pouquinho sobre a importância do Fundeb para a educação pública brasileira. Grande abraço. Tá certo. Muito obrigado, professora Dorinha Rezende, a relatora do novo Fundeb na Câmara dos Deputados. Bom, Célia Tavares, então, aqui conosco. Célia, primeiro eu queria saber o seguinte: como você, técnica nesse assunto, viu essas mudanças que a Câmara dos Deputados fez no Fundeb? É claro que a gente tem que destacar, muito positivo, o fato de o Fundeb não acabar agora em dezembro. Esse é o ponto crucial. Ele passa a ser, então, fixo, permanente, passa a fazer parte permanente da Constituição Federal. Mas, para além disso, algumas mudanças foram feitas, sobretudo no aporte, a participação do governo federal nesse fundo. Como que você viu essas mudanças aprovadas na Câmara dos Deputados? Eu quero, primeiramente, parabenizar a deputada Dorinha pelo excelente trabalho, como relatora. E foi um marco histórico. Nós percebemos que essa votação expressiva, sabemos ainda que tem a votação no Senado, mas já passado pela Câmara dos Deputados, Então, foi um marco histórico. Tem grandes avanços. A complementação da União de 10% para 23% é um fator importante, porque são mais recursos para a educação, e isso é muito importante. E os outros detalhes também, o fato do Fundeb agora, ele passa a ser permanente, porque ele foi um projeto, teve uma duração de 14 anos, e agora, dia 31 de dezembro, finaliza essa etapa, mas agora, regulamentado pela Constituição Federal, passa a ser permanente. Isso é excelente. Agora sim, Célia, a gente viu a Ellen explicando ali como que funciona o Fundeb hoje e o funcionamento dele é o mesmo, Porque as pessoas falam, é dinheiro do governo federal. Não é bem assim. É um fundo que vem dinheiro de todo lugar. Como a gente estava conversando aqui antes da gravação, é uma cesta de impostos, 20% do IPVA, 20% do ITCD, 20% num pedaço do ITR, 20% do FPM, do VFPE, todas essas contribuições integram ali. Agora, não é um convênio, Isso já é fixo. Como é que é feita a distribuição? Como esse dinheiro chega aqui para o aluno, para o município? Como é que é feito isso? Então, como você disse, são vários impostos que compõem todo um valor.
e cada estado tem o seu fundo próprio. Então, o valor é diferenciado, o estado de Minas tem um valor, né, os demais estados, cada um tem o seu valor. Esse valor, ele é feito a partir da arrecadação, né, que cada estado tem, que são diferentes, né, as arrecadações de cada estado, e o quantitativo de aluno que cada estado também tem, tanto na rede pública, tanto na rede estadual como na rede municipal. Então, a partir dessa, vamos dizer, é feita uma conta que cada estado tem um valor específico. E desse valor, que é o valor básico, vamos assim dizer, cada nível ou cada modalidade de ensino tem um fator de ponderação. Então, eu posso assim explicar, as séries iniciais do ensino fundamental tem um valor básico. Vamos pensar o estado de Minas. Só que a creche de período integral tem um valor diferenciado, um valor maior. Então, esse fator ponderação, ele determina qual o valor que cada aluno vai receber na rede pública, tanto na rede municipal como na rede estadual. Depende da etapa de atendimento do aluno e depende também da modalidade de atendimento. A educação de jovens e adultos também tem um valor, como também a educação especial. Célia, uma das propostas que chegou a ser discutida lá em Brasília, foi até apresentada pelo próprio governo de última hora, foi que esse Fundeb ele fosse permanente a partir de 2022. E em 2021 a gente ficasse sem aqui no Brasil. Qual o impacto você acha que isso teria caso tivesse sido aprovado, como não foi? É possível a gente pensar hoje no Brasil, com as dimensões que nós temos, de ficar sem o Fundeb, ou pelo menos ter um vácuo aí de 1 ano sem o Fundeb? O que isso representa na realidade dos orçamentos das prefeituras para custear a educação básica? Olha, seria um caos, posso dizer. As prefeituras, elas dependem do Fundeb. Umas mais e outras até menos, é um recurso muito importante para todas as prefeituras. Você fala umas mais, outras menos. Quais prefeituras mais, quais prefeituras menos? Como que é feito, como que eu consigo dissociar? Dá um exemplo para a gente assim. Porque no orçamento da educação tem os recursos vinculados e tem também os recursos próprios. Então, dependendo do orçamento geral da prefeitura, da arrecadação, né, da cidade como um todo, há a possibilidade de ter uma complementação maior de cada prefeitura com relação aos recursos que são ditos recursos próprios. A complementação do Fundeb é de acordo com o número de matrículas. Então, é muito difícil para uma prefeitura sobreviver somente com o Fundeb. Nós sabemos que tem algumas prefeituras que dependem quase que exclusivamente, mas tem necessidade também de uma complementação. Então, nesse sentido, se tivesse esse vácuo, né, esse intervalo, as prefeituras seriam impossibilitadas, porque o pagamento de pessoal tem uma grande parte, né, que é feita com esse valor, e também toda a despesa de manutenção do ensino também, a situação de reforma de escola, ampliação também, construção até, e compra de material didático. Então, são várias ações, né, que dependem desse recurso. Seria, eu posso dizer, praticamente impossível. Impossível. Agora, nós tivemos também uma outra discussão lá no Congresso Nacional. Aliás, esse projeto foi muito discutido e aí você fez uma referência à deputada professora Dorinha, porque teve que ter um impulso muito firme ali para conseguir passar alguma coisa. Mas o ministro da Economia chegou a veicular a possibilidade, ventilar a possibilidade de fazer um auxílio creche, que é um valor que as pessoas vão ter para poder pagar a creche do seu próprio bolso. Isso chegou a ser discutido. Qual que é a sua ideia, a sua avaliação sobre uma proposta como essa? Você acha que funciona no Brasil de hoje? Olha, nós sabemos, é uma situação geral. O Brasil como um todo tem dificuldade com o atendimento da creche, né? O atendimento principalmente das crianças menores, as crianças de 1 ano, 2 anos, as de 3 anos também, mas é uma dificuldade de maneira geral.
a possibilidade, a nova proposta traz a possibilidade de contratar alguns atendimentos, né, da rede filantrópica, comunitária, que ajudaria, como se fosse uma bolsa de matrícula, né, que ajudaria também. Agora, se a situação de ter um recurso separado, eu acho que fica difícil para administrar. Né? Então, eu acho que sendo tudo no Fundeb, porque todo o orçamento, todo o recurso do Fundeb, ele é muito contabilizado. Então, tudo é registrado, passa pelo conselho, né? Tem o conselho do Fundeb que faz a aprovação de todas as contas. Então, eu vejo assim que seria importante que tudo estivesse numa única lei, né? Num único fundo. Separar para outro projeto, eu vejo que seria mais complicado. Como é que você vê o 2021 na educação pública brasileira depois disso tudo que a gente está vivendo? Porque esse ano praticamente que não teve aula. Claro, um ajeitamento dali, uma aula remota de cá, mas a aula efetivamente quase que não ocorreu em lugar nenhum. 2021 chegando, como que será o 2021, agora pelo menos com o recurso do Fundeb garantido? Por que esse dinheiro é importante para o 2021 que a gente vai viver? Eu vejo, né, sendo aprovado, como nós aguardamos, né, esperamos que seja, será importante, porque a escola, a educação pós esse momento de pandemia, realmente necessitará de muito apoio. Então, tanto a parte financeira, né, a estrutura como um todo. Então, nós estamos vivenciando na educação hoje algo que nunca foi visto por essa nossa geração. Né? Então, realmente é todo um processo de trabalhar com as equipes das escolas, com dos gestores de maneira geral, para ter um novo caminho para a educação. Então, sendo aprovado com essas melhorias que foram propostas, eu acredito que venha a colaborar. Eu vejo que é importante, sim. Você acredita que a gente vai ter no ano que vem um fenômeno envolvendo também a migração de alguns alunos da rede particular para a rede pública? Eu explico. Muitos pais ficaram desempregados nessa pandemia ou tiveram seus rendimentos substancialmente reduzidos. E alguns faziam das tripas coração para manter o filho numa escola particular, ainda que com uma mensalidade mais barata, não é aquelas altas mensalidades. Você acha que pode ter, então, uma migração desses alunos da rede particular para a rede pública no ano que vem, Célia? Olha, nós realmente estamos vivenciando um período bem difícil. São situações que a gente está acompanhando realmente e eu vejo assim que para o ano que vem a gente tem que planejar, né, tanto as redes, tanto a rede privada como a rede pública, organizar de maneira a atender os alunos, porque também não é fácil para a rede privada se organizar para manter esse atendimento. Isso. E para as famílias também, como você disse, né, a questão financeira das famílias também, de uma certa forma, ficou comprometida. Então, para o ano que vem, eu vejo que a educação realmente vai precisar de muito apoio. Então, esse apoio financeiro é fundamental. Pois é, voltando então ao Fundeb, Célia, uma das alterações que os deputados fizeram foi incluir no que eles chamaram de qualidade aluno-educação. O que é isso? O que é? Porque eu soube que já consta no PNE, né, o Plano Nacional de Educação, mas nunca foi regulamentado e desenvolvido de fato. Como é que você viu isso? Explica para o nosso telespectador o que é isso, que parâmetro é esse? Eu vejo que a educação passa por uma evolução, né? A partir da Constituição Federal de 88, a partir da LDB, que aconteceu também em 96. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, primeiramente tinha o Fundef, né, que era o fundo que era específico do ensino fundamental. E depois veio o Fundeb, né, a partir de 2007. Então, e depois nós tivemos aí também a aprovação do plano decenal, né, que é o Plano Nacional de Educação. Isso. E o plano, ele tem metas a serem atingidas. Então, e dentro das metas também, tem a questão de elevar o IDEB das escolas, né, que é aquele índice de desenvolvimento da educação básica. Então,
a cada 2 anos é feita uma avaliação dos alunos e feito uma mensuração do desenvolvimento de cada escola. Isso. Então, como acompanhar esse IDEB, a evolução dessas escolas, de cada escola, de cada rede, né, de cada cidade, tanto municipal, a rede municipal como a rede estadual, o Estado também. Então, é pensar esse índice de desenvolvimento da educação, essa evolução e aliar tudo isso às metas do Plano Nacional, como que cada município, cada rede estadual está conseguindo atingir essas metas. Então, essa qualidade da educação está relacionada à evolução e à conquista dessas metas do Plano Nacional. E o IDEB sofre várias influências, né? Tem a qualidade da merenda, a estrutura da escola, equipamentos, tudo isso são fatores que influenciam o índice. Tudo, é a situação do aprendizado do aluno, né? Não passa somente, não depende só do aluno, depende da formação dos profissionais, né? Da valorização do profissional enquanto capacitação, da estrutura da rede física. Então, a questão da aprendizagem, ela está relacionada a vários fatores, não só a questão da dependência do aluno, nem só a dependência também do professor enquanto aquele que está ensinando, né? Mas as condições também de que todo esse processo ele se realiza. Célia, a Prefeitura de Uberlândia me informou que o dinheiro do Fundeb beneficia aproximadamente 65 mil alunos aqui na cidade atualmente. E nós, pelo portal da Transparência, tivemos acesso a alguns números desse recurso que vem aqui para o município. Eu quero chamar aí na tela, veja só. Olha, esse gráfico foi extraído aí exatamente do portal da Transparência da Prefeitura de Uberlândia. Na coluna amarela, você tem aquilo que foi previsto pelo governo como sendo o dinheiro do Fundeb. A coluna verde é o dinheiro que realmente chegou aqui na cidade. Em 2019, portanto, foram mais de 256 milhões de reais do dinheiro do Fundeb. Praticamente todos os meses, se a gente observar a coluna, ele se mantém estável, tanto a coluninha amarela quanto a verde. Então, aquilo que era previsto foi, de fato, sendo realizado. Neste ano, vamos ver o gráfico aí, até agora 162 milhões de reais que chegaram aqui do Fundeb, mas, claro, por conta da pandemia, a gente já vê um movimento diferente. A previsão era muito maior do que o de fato vem sendo realizado. Porque o realizado sofre o impacto da arrecadação dos impostos, que tem uma ligação com a economia. Tá aí, então, para a gente comparar esses 2 anos, mas pela expectativa aqui do que vem acontecendo na coluninha verde, Célia, deve ficar próximo dos 258 milhões de reais este ano também, se tudo se confirmar daqui para frente. Com a sua experiência, inclusive como secretária de Educação que já foi, esse dinheiro de Uberlândia atende, é suficiente? A gente está em qual situação daquela cidade que depende mais e depende menos do Fundeb? Nós dependemos quanto dele? Olha, são dados bem específicos de cada ano, né? Então, como eu não estou acompanhando, não estou como secretária esse ano, eu não poderia precisar. Sim. Mas todas as prefeituras, elas dependem sim do dinheiro do Fundeb, umas mais, outras menos. E é um recurso que é fundamental, porque tanto para pagamento de profissionais como as demais atividades da manutenção do ensino também. Então, é um recurso que é muito importante. Agora, como nós estamos nesse período da pandemia, nós sabemos que a arrecadação, né, dos municípios sofreram aí uma queda substancial. Sim. Eu vejo que toda a situação ela tem que ser revista, replanejada, sim, porque as ações também estão sendo diferenciadas, né? A forma das aulas remotas, a forma da estrutura da escola. Então, tudo isso está sendo repensado. Realmente é um desafio para todos os gestores ligados à área educacional e estão se esforçando, né, para fazer da melhor forma possível. Tudo é muito novo, não há ainda um parâmetro a ser seguido, está sendo construído a cada momento.
Tá certo. Célia Tavares falando aqui conosco, pedagoga e secretária municipal de educação. Célia, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia, um bom domingo para você, viu? Obrigada. Bom, e você de casa fique aí conosco. Na volta do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre desrespeito e autoritarismo. Esses últimos episódios que aconteceram aqui no Brasil. É um minutinho só, a gente volta já. O senhor sabe ler? Então leia bem com quem o senhor está se metendo. Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Essas duas frases chocaram o Brasil nos últimos dias. Latejaram nas mentes das pessoas de bem que acreditavam viver em um país justo e menos desigual. Cultura, educação e berço rodeiam o cotidiano da sociedade, que se divide em quem respeita o próximo e estende a mão quando de uma necessidade, e os outros, que pensam estar numa condição melhor por ter um crachá diferente do semelhante. As duas frases, igualmente estarrecedoras, foram ditas durante ações de fiscalização no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo. Uma engenheira química e um desembargador nas duas maiores capitais do país foram os protagonistas desses episódios. E é sobre isso que nós vamos discutir agora aqui no Política Cruzada. Eu estou recebendo o professor Rodrigo Vitorino, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador geral do Laboratório de Direitos Humanos e Justiça Global. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Danilo. Muito obrigado pelo convite. E aqui no estúdio comigo também, meu colega, o jornalista Alexandre Leal, apresentador do Jornal Paranaíba, que vai nos ajudar nessa discussão. Bom dia, Alexandre, obrigado. Bom dia, Danilo. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia a você, telespectador do Política Cruzada. E a Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta desse desembargador contra a Guarda Municipal de Santos, no litoral de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem. Os dois guardas civis foram homenageados na Prefeitura de Santos. Eles participaram da força-tarefa montada na praia para fiscalizar o uso da máscara. Já tinham multado 5 pessoas, quando Guilhermino viu um homem caminhando sem máscara e o reconheceu. Eu tive a ideia de começar a gravar, porque muitas das vezes a pessoa abordada ela quer justificar que tomou determinada atitude com a guarnição, alegando que a primeira verbalização ela foi truculenta, foi desrespeitosa. Em outras circunstâncias ele já havia dito, ele fez questão de frisar o cargo, ele foi enfático em dizer que não usaria máscara. O homem se recusa a usar a proteção. Diz que vai acionar o secretário de segurança da cidade e durante a ligação se refere ao guarda como analfabeto. Eu estou aqui com um analfabeto que me pertenceu aqui, um rapaz. Ele é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira. O senhor sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. No fim, o desembargador rasga a multa e joga o papel no chão. E levou as 2 multas, por não usar máscara e por jogar lixo no chão. No caso da máscara, o desembargador é reincidente. Em maio, ele se negou a usar a proteção e falou em francês com o guarda. O secretário de Segurança de Santos confirmou que já recebeu pelo menos 3 ligações do desembargador, sempre se queixando da atuação da guarda. Eu nunca tive qualquer contato anterior com o senhor desembargador, eu nunca tive contato social ou profissional com ele. O Tribunal de Justiça de São Paulo reagiu à atitude do desembargador. Disse que não compactua com desrespeito à lei e abriu procedimento para apurar a conduta do magistrado. Mas a repercussão foi grande. O Conselho Nacional de Justiça determinou que a investigação seja feita pela Corregedoria Nacional de Justiça. Eu, particularmente, em 9 anos de corporação, eu nunca fui humilhado da forma que eu fui nessa ocasião. Tá aí, então, fatos estarrecedores que vêm acontecendo aqui no Brasil. Eu quero começar perguntando ao professor Rodrigo Vitorino. Bom, professor, o que está acontecendo com o nosso país?
A gente está mudando ou está deturpando o conceito de cidadão? O conceito de cidadão está mudando, professor? Bem, Danilo, essa é uma ótima pergunta e, mais uma vez, eu quero agradecer, também cumprimentar o Alexandre Leal, né, por poder estar aqui nesse dia para tratar desses assuntos que são tão importantes para todos nós, né? Bem, essa não é uma história nova, né? Nós temos talvez uma novidade nesses eventos, e já não é tão novidade assim também, que são essas gravações que circulam e viralizam na internet, tornando esses fatos mais conhecidos de todas as pessoas, né? Hoje acompanhamos os acontecimentos que ocorrem por todo o país e por todo o mundo, quase que em tempo real, por meio das nossas redes sociais, dos WhatsApps e Twitters e tantas outras redes que possibilitam essa conectividade e esse acesso instantâneo às informações. Mas eu diria que esse certamente não é um evento novo. Na verdade, nós estamos já há algumas décadas, né, buscando deixar esse paradigma de uma sociedade que é estratificada, não é? Que isso vem lá dos tempos do Brasil colônia, do Império, com a aristocracia, as castas sociais, como existem até hoje em diferentes partes do mundo. Mas, se nós olharmos para trás, abandonamos isso do ponto de vista formal, não vivemos mais, formalmente pelo menos, oficialmente, numa sociedade de privilégios, né? Mas temos um princípio fundamental da cidadania que orienta toda a nossa vida, mas na prática o que observamos não é isso, né? Vemos uma tradição, um costume, há uma matriz ideológica, né, dessa estratificação social que está presente ainda, né? Há uma confusão dos papéis sociais e isso se manifesta de diferentes formas. E uma delas é essa, a famosa carteirada, né, em que alguém utiliza da sua posição, do seu cargo, para a obtenção de uma vantagem pessoal, né? Alexandre? Danilo, eu queria começar pontuando duas coisas. O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, ele pediu desculpas 5 dias depois, né, na última quinta-feira, e também o membro, o advogado da Comissão de Refugiados Imigrantes lá de Santo André, que tinha feito uma nota defendendo o desembargador, o advogado Alberto Carlos Dias, também pediu desculpa. Eu acho que isso é importante porque é um ato civilizacional, né? Coisa que a gente não viu em todos esses casos que você citou, né? A gente sabe agora, o desembargador era reincidente, é bom era que se reincidente, diga, é né? bom que se diga também. O CNJ, né, na pessoa do ministro corregedor Humberto Martins, entrou com uma apuração, né, um pedido de apuração, e eu acho que devido a essa repercussão toda, houve essa retratação. Eu queria perguntar ao professor, porque, professor, o desembargador Eduardo disse que tomou aquela atitude porque ele não aguenta mais os decretos que se sobrepõem às leis federais. Isso é verdade? Não, né? O decreto não é lei, mas o decreto tem que ser respeitado, não é isso? Sim, Alexandre. Na verdade, nós temos diferentes atos que são praticados pelo Estado que têm essa força normativa, né? A lei federal é um deles, né? Um desses atos de natureza normativa, mas nós temos diferentes outros. Um deles é o decreto, né? Então, o decreto ele tem, sim, essa força da lei, né? Da norma jurídica, e o nosso Supremo Tribunal Federal, numa decisão que foi bastante debatida recentemente, reconheceu de forma expressa a competência que a própria Constituição afirma, não é? Que estados, municípios e a União devem atuar de forma concorrente, de forma colaborativa, de forma conjunta para combater a pandemia. Então, cada unidade, cada ente da federação vai exercer as suas competências e os municípios
E os estados têm sim competência para estabelecer as normas sanitárias, inclusive aquelas que dizem respeito ao uso de máscaras nos espaços públicos, não é? Então, me parece equivocada a perspectiva daquele desembargador a esse respeito, não é? Deve-se respeitar a legislação como um todo. Professor, eu não sei dizer exatamente se isso faz parte do sentimento nosso, do ser humano. Nós gostamos da vingança, ou o ser humano em geral gosta da vingança, e o cidadão de bem, a vingança num episódio desse é a punição ao desembargador que cometeu esse ato de irresponsabilidade, para dizer o mínimo. Nós sabemos que existe uma regulamentação para os magistrados no país, a LOMAN, né, a Lei da Magistratura, e algumas outras regulamentações que estabelecem e disciplinam a atividade de juízes, desembargadores, etc. e tal. O que pode acontecer com um desembargador que fez isso, ainda que ele tenha pedido desculpa? Qual é o tipo de punição que o cidadão pode esperar, que ele pode, tudo no subjetivo, ele pode tomar? É possível a gente pensar que ele vai ser punido por isso? Bem, Danilo, penso eu que a solução para esses problemas se passa por várias instâncias e vários caminhos, né? Me parece que a primeira atitude ou o primeiro objetivo que nós precisamos alcançar é atuar de forma preventiva por meio de uma mudança cultural, social, que busca não apenas formalmente, mas de fato abandonarmos essa matriz cultural, ideológica, em que há superiores e inferiores em nossa sociedade, porque isso coloca um problema para a dignidade humana, não é? Porque todos nós somos seres iguais e dignos, iguais em nossos direitos e liberdades, todos nós somos dignos, como a nossa Constituição também estabelece. E, de outro lado, além dessa mudança de perspectiva sobre superiores e inferiores, também a necessidade que há de dissociarmos os nossos interesses privados do interesse público. Então, todos aqueles que exercem uma função pública precisam estar cientes, isso é de conhecimento geral, né, de que é preciso buscar a realização do interesse público, que beneficia a todas as pessoas. Então, não podemos confundir e usar a máquina pública, usar as competências que a legislação atribui aos servidores públicos para atender a seus próprios interesses. Então, uma atuação preventiva me parece que passa por várias ações de conscientização, de capacitação, mas, de outro lado, existe também esse caminho, que é o caminho repressivo, não é? Porque é necessário que os ilícitos sejam combatidos e, às vezes, as sanções, até mesmo uma sanção penal, é cabível em situações como essa. Nós temos uma lei que trata do abuso de autoridade, não é? Que trata disso de forma muito específica no âmbito criminal, mas é possível também responsabilizações no campo civil e administrativo pelo abuso de poder. Né? Então, abuso de poder, quando praticado, ele pode sim ter repercussões administrativas, sancionatórias, né? Que podem chegar até mesmo à perda do cargo público. Né? Então, existem sim sanções que podem ser aplicadas. Não é? Nesse caso, é evidente que os órgãos competentes vão avaliar, não é, toda a situação, mas, em tese, existem sim essas possibilidades de sanção. Alexandre, no início dessa conversa aqui, o professor Rodrigo mencionou uma coisa que eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, que é o fato de a gente estar discutindo isso agora, mas isso sempre ter ocorrido. E eu acho que a grande diferença é que agora as pessoas têm isso aqui nas mãos, né? Que se tornou uma arma. Então, as coisas estão aparecendo mais, estão chegando mais. Nós noticiamos aqui no decorrer dessa semana na TV Paranaíba que um agente de sanitização foi agredido no bairro Tibere e teve o equipamento que ele usa quebrado por uma pessoa que estava num bar que discordava do trabalho que ele estava fazendo. O repórter Flávio Soares acompanhou essa história e vai contar aqui pra gente. Flávio, bom dia para você.
Oi, Danilo, bom dia para você e bom dia para todos que acompanham Política Cruzada. Esse caso aí, infelizmente, aconteceu mesmo em Uberlândia. O agente público foi atacado enquanto ele fazia o trabalho dele de rotina. Ele utiliza aquela bomba costal para fazer a sanitização dos locais, inclusive superfícies, como o chão. Só que as pessoas que estavam no bar se sentiram incomodadas com a presença dele. Partiram para cima dele, inclusive com violência verbal, física também. Pelas imagens que foram feitas por uma pessoa que também estava no local e também ficou incomodada com toda aquela situação, dá para a gente perceber o quanto ele é intimidado e também agredido. Um homem alto chega a atacá-lo com a mão, como se estivesse dando um tapa no rosto dele. Logo depois, um outro homem também parte para cima dele. Pelas informações que foram passadas para o nosso jornalismo, essa bomba que ele utilizava foi até quebrada durante as agressões. Vamos acompanhar um trechinho da imagem que foi feita em tempo real, no momento exato em que esse homem é agredido. Como a gente viu aí, Danilo, violência de graça contra um agente público. Em nota, a Prefeitura de Uberlândia diz que é uma pena que uma situação dessa aconteça. É lamentável até, porque trata-se de um agente público realizando o trabalho dele. E a Prefeitura de Uberlândia ainda deixa claro que, pelo artigo 331 do Código Penal, o agressor, nesse tipo de situação, pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. Danilo, é com você. Tá certo, muito obrigado, Flávio. Bom, a gente viu, Alexandre, está aqui do nosso lado, a gente está falando do bairro Tibere, né? Talvez essa arma aqui pode contribuir de alguma forma para que esses abusos de poder e de autoridade, e num caso desse aí mesmo, de pura irresponsabilidade, diminuam. Danilo, porque na verdade o que esse cidadão no bairro Tibere fez foi também uma carteirada, né? Ele disse com que direito você vem atrapalhar a minha diversão? Uma carteirada diferente, uma né? carteirada diferente, ele não disse com quem você está se metendo, né? Mas ele tirou, inclusive, a proteção de máscara da pessoa, do funcionário. Quebrou o equipamento, não foi violência física, exatamente, né? Violência uma física. Uma agressão física. E é importante a gente dizer o seguinte, essa pessoa do bairro Tibere, o casal lá do Leblon, no Rio de Janeiro, elas são pessoas comuns, vamos dizer assim. Quando a gente fala do desembargador Eduardo Siqueira, a gente está falando de uma pessoa que é um aplicador da lei, né? Um operador do direito. Então, ele, mais do que qualquer pessoa, tem que defender de forma irrestrita e muito contundente a lei. Isso precisa ser destacado. Ele tem que defender muito a lei, porque ele é um aplicador da lei, ele é referência. Então, se ele é referência e faz o que fez, as outras pessoas, vão dizer, comuns, ou seja, que não estejam dentro do direito e que não sejam responsáveis pela lei, elas não podem se sentir à vontade de violar a lei. Como o professor mesmo falou, o decreto ele tem que ser obedecido, a não ser que alguém do direito, diga que ele é ilegal e que isso realmente seja aprovado como decretado como ilegal. Mas se ele não for decretado como ilegal, ele tem que ser obedecido. Eu queria até ouvir a opinião do professor. Professor, o senhor também concorda de que um desembargador, sendo o operador do direito, um aplicador da lei, ele não tem que ter a responsabilidade ainda maior do que qualquer outro cidadão, que tem que respeitar, claro, mas ele não tem que dar o primeiro exemplo? Olha, Alexandre, penso que todas as pessoas que ocupam uma posição de autoridade, de destaque, de liderança, têm uma responsabilidade social. Nós não podemos agir de forma individualista ou de forma despreocupada com o interesse público e com a sociedade em geral, né? Então, aquilo que uma pessoa diz, né, seja numa rede de televisão ou pela internet, isso pode ter um impacto na vida de muitas pessoas, né? Nós estamos vivendo numa época em que os conhecimentos, os discursos circulam de forma muito livre e sem qualquer tipo de controle, não é? E é necessário que cada pessoa se autopolicie,
porque a sua fala pode ter consequências, não é? Pode impactar a vida de pessoas, e isso diz respeito, certamente, de forma muito mais intensa, àquelas pessoas que estão já em uma posição de destaque por sua função pública, não é? Os agentes públicos, os agentes políticos, não é? Todos precisam ter responsabilidade. Os discursos não podem ser feitos achando que são feitos apenas enquanto pessoa, não é? Mas é necessário ter essa consciência de quem ocupa um cargo público que fala, quando fala, o seu discurso pode sim ter algum impacto, as suas ações, elas podem ter algum impacto, né? E em relação à questão que ocorreu em Uberlândia, nós precisamos também perceber, e algo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, disse muito bem recentemente, nesse caso do desembargador, né? Ele disse assim que na rua, mais ou menos assim, né? Na rua a autoridade é o guarda e não o desembargador, né? Então, a autoridade, em determinados momentos, é o guarda, em determinados momentos é o agente de fiscalização, em determinados momentos são os representantes da Secretaria de Saúde, enfim, de qualquer outro departamento ou órgão público. Então, cada pessoa tem o seu, no âmbito público, cada agente tem a sua esfera de atuação, e naquela esfera de atuação é a autoridade. Então, não há que se falar em uma superioridade, por exemplo, de um desembargador e uma pessoa que está fazendo uma fiscalização sanitária. Na verdade, cada pessoa tem a sua área de atuação e a sua esfera de autoridade, e elas precisam ser respeitadas por todas as pessoas, por todos os cidadãos também, não é? É interessante que na filosofia política, né, se discute o que é a democracia, e uma das principais formas de descrição da democracia e da cidadania é que o cidadão, ele é súdito e soberano ao mesmo tempo. Ele é soberano porque é no conjunto dos cidadãos que nós temos as leis. Mas essas leis, quando criadas, devem ser obedecidas por todos os cidadãos. E aí, nesse caso, nós somos súditos das leis, né? O Rousseau já dizia isso há alguns séculos. Então, isso se aplica a todos nós, inclusive aos cidadãos do Tibere e de outras regiões da nossa cidade de Uberlândia. Agora, professor, o fato desse episódio ter acontecido com um desembargador do Tribunal de Justiça e anteriormente com um engenheiro químico, uma engenheira química que ali no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, etc., etc., o senhor acha que esses episódios, na medida em que eles vão ganhando a repercussão, eles não acabam tendo o efeito inverso, ao invés de conscientizar as pessoas, alertar as pessoas sobre o problema que isso causa e a irregularidade que é, para se dizer o mínimo, ele acaba incentivando os outros? Porque, por exemplo, será que eu poderia dizer que o cidadão que estava no bar, no bairro Tibere, pode ter sido influenciado pela atitude do desembargador ou algo nesse sentido? Olha, Danilo, é difícil a gente falar assim de forma abstrata, né, sobre esse tema, mas penso eu que sim, aquilo que circula, os vídeos, os discursos, podem ter um impacto negativo, no sentido de ser um mau exemplo que possa ser seguido por alguém, mas é necessário, diante disso, né, que não se impeça esse discurso, mas sim que exista uma contranarrativa, né, uma visão crítica a respeito desses fatos. Um programa como esse é de extrema utilidade pública, porque problematiza e nos chama a reflexão sobre esse assunto, e não deixa que uma visão distorcida prevaleça, não é? Então, daí a importância das ações educativas, informativas, feitas pela imprensa, feitas pelas universidades, pelas escolas, né, pela sociedade, pelas organizações da sociedade civil. É importante a atuação de todos os setores da sociedade no sentido de promover uma visão crítica a respeito desses fatos, né? E penso que são oportunidades que nós temos para debater sobre essa nossa cultura política, sobre o nosso modo de organização social, porque, de fato, como foi dito no início, né, isso não pode continuar dessa forma, né? É algo que já existe há tanto tempo e nós precisamos abandonar de vez essa visão de mundo
essa visão cultural que muitas pessoas têm até hoje. Tá certo. Infelizmente o meu tempo está acabando. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada mais uma vez, viu? Danilo, muito obrigado. Obrigado ao professor, foi um prazer. Eu acho importante a gente dizer que no Código de Ética da Magistratura tem palavras como honra, como decoro, como defesa da dignidade humana. Isso é importante para, né, o direito, é importante para nós como cidadãos comuns. Sim. Né, porque a nossa atitude pessoal neste período de pandemia é que vai definir morte, vida, dignidade. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia para você. Professor Rodrigo Vitorino, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada também com a gente. Você que coordena o Laboratório de Direitos Humanos aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né? Muito obrigado, um bom trabalho e um bom domingo aí para o senhor. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Danilo. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, e você de casa fica aí, o Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já. Estamos de volta, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero muito agradecer a sua companhia aqui neste domingo no Política Cruzada. A íntegra deste programa já estará disponível a partir de agora em nosso canal no YouTube. A gente se encontra, claro, na programação da TV Paranaíba ao longo desta semana e no domingo que vem aqui no Política Cruzada às 10 da manhã. Boa semana para você, até lá.